Olá, bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. E hoje nós vamos falar sobre um tema que toca diretamente a vida de todos nós. Nós iremos falar sobre saúde. E cuidar da saúde é cuidar das pessoas, e é no município que esse cuidado ganha rosto, ganha voz e ganha sentido e que essa conversa de hoje possa nos inspirar a construir cidades mais humanas, com gestões que colocam o bem-estar da coletividade no centro de cada decisão. E para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu vou estar convidando ela, que é referência nacional em políticas públicas, tem atuação junto ao Congresso Nacional, governo federal, é advogada da União, ela é doutoranda em economia. Eu gostaria de estar convidando a doutora Michele Pilon. Obrigada, Juliane. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui nesse episódio de políticas públicas de saúde, planejamento, gestão, captação de recursos, como entregar uma saúde pública de qualidade na sua cidade. Eu que agradeço, e hoje temos uma professora maravilhosa aqui. Pois é, e com um currículo tão extenso que eu acho que eu vou ter que fazer uma colinha para ler. Confesso a você. A professora Carla é a nossa convidada de hoje. Ela que é doutora em psicologia social, mestre em economia do desenvolvimento, bacharel em administração, doutoranda em saúde coletiva, chefe de divisão de pesquisa, coordenadora de ensino, ela que tem uma vasta experiência e atuação também junto a governos do estado, em especial do Rio Grande do Sul, e tem uma vasta experiência junto à Confederação Nacional dos Municípios. Por favor, seja bem-vinda, professora Carla. Muito obrigada, Michele, Juliane também. É sempre maravilhoso e entusiasmante falar sobre política pública e mais ainda sobre financiamento da saúde, que, digamos, é minha grande paixão, né, dentro das políticas públicas. Então, obrigada pelo convite a vocês duas. Estou à disposição. Vamos começar com uma pergunta aqui que os prefeitos, vereadores, todo mundo tem muita dúvida, né? Carla, o que acontece quando o município não aplica o mínimo de 15% da receita corrente líquida da saúde? Quais são as consequências para o prefeito? Conta um pouco da sua experiência. Então, eu acho importante essa questão, esse questionamento, porque a gente está num ano de novas e novos gestores, né? E muitas vezes esses gestores, essas gestoras, prefeitos, ingressam nos grupos de WhatsApp, né? Nos canais assim de comunicação com outras gestoras, outros gestores. E acabam acontecendo muitas, sem querer querendo, né, mas acabam acontecendo muitos achismos, né? Pela Constituição, entre o artigo 194 ao 200, a gente tem lá os direitos, né, da Seguridade Social, tudo que tem a ver com assistência, saúde, previdência social. Um desses artigos da nossa Constituição Federal trata da questão do mínimo que o ente federado município deve aplicar dos chamados recursos próprios, né? Deve aplicar no quê? Em despesas com saúde, com ações e serviços públicos de saúde. O que a Constituição e outros regramentos também indicam é que o município deve aplicar da sua receita corrente líquida no mínimo 15%, né, de todas as suas receitas correntes líquidas. Quando isso não acontece, encerrado um ano, né, e verificado no CIOPS, que é o sistema onde o governo federal faz o monitoramento, né, do percentual e de como, né, os recursos estão direcionados para a saúde estão sendo gastos, quando não se verifica o valor de 15% mínimo aplicado, esse município, essa gestão, eles terão que, ou elas, né, terão que aplicar a diferença a menos no próximo exercício. Então, exemplo prático, o município, encerrado o sexto bimestre, né, do CIOPS, o município verifica que aplicou da sua receita corrente líquida 14,7, né, em saúde. Bom, a diferença para os 15, ou seja, 0,3,
ela deverá ser obrigatoriamente aplicada no próximo exercício, né? Quando isso não acontece, aí entra, por força também de lei complementar, né, entra a situação do que se chama de bloqueio, né, de conta, né? Ou seja, o FPM pode ser, pode não, né? Se isso não acontece, o gasto, o FPM digamos assim, e outros repasses retidos até que somem o valor que se deixou de aplicar no ano anterior. Então, assim, em resumo, a gestão municipal que não aplica num determinado ano os 15%, ela tem ainda o próximo ano para fazer a recuperação desse percentual que não foi aplicado. Se isso não acontecer, há sanções, né? As sanções no âmbito, então, do bloqueio, vamos chamar assim, e direcionamento para a saúde de alguns recursos, alguns repasses federais, e, obviamente, né, esse gestor, essa gestora, terá que dar explicações, né, ao Ministério Público do seu estado, né? Isso também é um Tribunal de Contas e, muito provavelmente, também é o Ministério Público. Professora, muito bom. Outra calcanhar aqui que os prefeitos estão são as mudanças, né, das regras das emendas parlamentares em 2025 para a saúde. Vamos contar esse tema tão importante, está todo mundo sem saber o que fazer, como fazer, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes, né, prefeitos, vereadores, secretários de saúde, servidores municipais, quais foram as alterações dessas emendas parlamentares e quais as consequências, as providências que as nossas cidades têm que tomar nessa área? Então, as emendas, tanto as emendas federais quanto as emendas estaduais, né, o orçamento direcionados para a saúde, esse recurso ele tem tomado cada vez mais uma parte importante e maior do orçamento, né, direcionado aos municípios. Era já uma demanda, né, digamos, um tensionamento, né, a revisão no âmbito assim, dos entes federados da maior flexibilidade ou da maior, né, digamos, possibilidade de uso das emendas, né? É importante destacar que o uso das emendas, né, as vedações e possibilidades do uso das emendas federais, elas sempre tiveram como norteamento primeiro a Constituição Federal, né? Na área do financiamento da política pública, de qualquer política pública, né? Assim como a sua administração, a sua organização, passa muito pela Constituição Federal e com as leis complementares e decretos e portarias que vão afinando, né, o desenvolvimento, a formulação, a execução e o financiamento dessas políticas públicas. No caso das emendas, em 2025, pelo Congresso Federal, né, foi uma resolução do Conselho Federal, desculpem, do Congresso da Nação, foi possível, a partir dessa resolução, e agora, poucos dias atrás, o Tribunal de Contas da União também confirmou esse entendimento, é que as emendas federais direcionadas para a saúde, isso diz respeito unicamente à saúde, podem ser utilizadas, aquelas que são destinadas ao custeio, né, das ações e serviços de saúde, podem ser utilizadas para qualquer tipo de custeio, inclusive folha de pessoal. A única emenda que continua com a vedação explícita, né, de não poder ser direcionada para uso da folha, né, ou seja, para pagamento de salário, vamos falar, né, mais popularmente, né, a única que mantém essa vedação é a emenda individual. Então, emendas de bancada, emendas de relatoria, por força da Resolução 02 de 2025, e também há poucos dias, né, foi no mês de outubro de 25, pelo entendimento do Tribunal de Contas da União, os municípios e também os estados, né, podem utilizar as emendas parlamentares da saúde também, né, para pagamento, para custeio da folha de pessoal e dos encargos sociais. A única emenda, o único tipo de emenda que mantém a vedação de não poder ser utilizada para salário e para encargos sociais é a emenda individual. Essa mudança, ela assim, é um processo, né? Já tinha sido
feito uma tentativa lá em 2017 pelo próprio Ministério da Saúde, que na época, em 2017, emitiu duas portarias gerais, né, do uso das emendas parlamentares de custeio da saúde, e agora, né, em 2025, a gente, digamos, eu, pelo menos tecnicamente falando, entendo que se encerra, de certa forma, um capítulo de teses de interpretação do que pode ou não pode fazer com a emenda. Bem, o Congresso da Nação, né, o Congresso Nacional, assim como o Tribunal de Contas da União, tiveram o mesmo entendimento, né, que sim, emendas podem ser utilizadas para custeio da folha e dos benefícios sociais, menos, né, as emendas individuais, né. Então, essa restrição, ela continua, digamos, ipsis literis, fiel ao artigo 166 e 166A da Constituição Federal, que ele assim, é um texto muito objetivo, explícito em vedar o uso da emenda individual para encargos sociais e folha. Todos os outros tipos de emenda podem ser utilizados pelos prefeitos, prefeitas para pagamento de pessoal. Muito bom, professora Carla, um grande avanço, inclusive. Deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos exemplificar para os nossos prefeitos, secretários, vereadores, quais são as diferenças, né, da aplicação desses recursos para despesas de custeio e despesas de investimento na prática da saúde do dia a dia do município? Certo. O orçamento, né, digamos, os recursos, né, da saúde e das demais políticas públicas também são divididos ou alocados em grupos de natureza de despesa, né? Os dois direcionamentos principais desses recursos são para manutenção dos serviços já existentes, e isso tem a ver com o custeio dos serviços de saúde, e, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo de despesas, uma natureza de despesa que está ligada à estruturação, ou, como cita o artigo 12º da Lei Federal 43.20/64, essa estruturação tem a ver com a despesa de investimento, né? Não é incomum acontecer, especialmente gestoras e gestores, digamos, com não tanta experiência, né, dentro da área pública, ou mesmo no âmbito da saúde, nos conselhos municipais de saúde, né, no controle social da saúde, que daqui a pouco se apresenta, né, um extrato, né, de uma determinada conta bancária da saúde, ou se verifica pelo Fundo Nacional de Saúde valores, né, que existem nas contas bancárias federais, que são de acesso público, né? Nossa, eu olhei, mostraram aqui, né, o valor, e nossa, tem 6 milhões de reais, tem 6 milhões de reais agora no mês de outubro, né? Aí as pessoas se perguntam, mas por que com esse dinheiro não se contrata, por exemplo, né, mais profissionais da área médica ou mais profissionais da área da enfermagem? Às vezes, e até na maioria das vezes, esses recursos, eles já estão carimbados, né? Então, por força da lei federal, os recursos que estão carimbados, né, que estão direcionados para a estruturação da rede de atenção à saúde, né, para investimentos na área da saúde, somente podem ser utilizados para esse tipo de despesa. Então, um exemplo de uma despesa de investimento, né, seria a construção de uma nova unidade básica de saúde. O ente federado, seja ele município, seja ele estado, somente pode utilizar recursos de investimento para fazer a construção, né, para realizar a construção de uma nova unidade básica de saúde, ou para a compra de um equipamento permanente, né? O que são equipamentos permanentes? São aqueles equipamentos que, mesmo com o seu uso cotidiano, né, regular, eles, após 2 anos, não perdem a sua característica. Então, um exemplo de uma despesa de investimento no âmbito dos equipamentos permanentes são os computadores, são as impressoras, máquina, aparelho, né, de raio-x, tomógrafo, um ar-condicionado, né, isso tudo está relacionado à estruturação, ao investimento, e, portanto, eu só posso adquirir esse tipo de equipamento, só posso fazer esse tipo de despesa com recurso carimbado, né, de investimento.
E para contratação de pessoas, né, de pessoal da saúde, por exemplo, colocar gasolina no carro, né, a saúde, ela faz muita, assim como assistência social, né, ela faz muita visita domiciliar. Você precisa de um veículo, fazer a manutenção desse veículo, colocar gasolina nesse veículo. Para esse tipo de despesa, o ente federado, o município, ele deve utilizar recursos de custeio, carimbados, né, como custeio, que são exatamente esse grupo de despesa direcionado à manutenção dos serviços já existentes. Então, é bem importante que quando a gestora ou o gestor olhar para a conta, né, para a conta bancária, ou para um recurso que chega, por exemplo, pelas emendas federais, né, que, como eu disse anteriormente, tem cada vez mais tido um volume significativo de recursos para os municípios via emenda, que esse gestor, essa gestora possa definir com a sua equipe, né, bom, esse recurso é para estruturação, ou seja, para compra de equipamento permanente, este recurso é para custeio, para, no caso, né, pagamento de gasolina, manutenção, por exemplo, da rede elétrica, de um serviço de saúde já existente. Então, esse cuidado, que é um cuidado muito primordial, muito, né, inicial com o recurso, uma vez executado esse cuidado, esse gestor, ele com certeza vai estar mais tranquilo, né, mais juridicamente tranquilo de utilizar os valores, né, os valores repassados, seja pelo governo federal, seja pelos estados, né, pelo estado ao qual o município pertence, da forma correta, né, da forma como as normativas de financiamento indicam. Muito bom. Sabendo dessas fontes de investimento, bem como aplicá-la, a gente consegue ter uma regular prestação de contas e uma efetividade nas políticas públicas, né? Eu vejo que os prefeitos, às vezes, eles têm os recursos, mas ficam um pouco perdidos na gestão do recurso, no planejamento do recurso, como captar correto, e mais perdidos ficam na prestação de contas. Então, a informação e o planejamento adequado, né, da captação do recurso à execução é primordial para o sucesso, inclusive, da saúde na ponta. Professora... Importante essa tua colocação, porque, assim, no âmbito do financiamento, né, do uso dos recursos, tudo está escrito. Digamos, não há uma nova forma. Alguém me disse lá no grupo de WhatsApp que há uma nova forma de aplicar o recurso, de aplicar num projeto. Calma lá, porque se essa nova forma de fato existe, ela está escrita em algum lugar, né? E geralmente tudo que tem a ver com financiamento da saúde se publica, né? Se escreve em portarias. Né? Então, não há... como a gente, de repente, pode entrar, né, na cozinha e inventar uma nova receita? Exatamente, hoje, é dinheiro público, né? No dinheiro público não existe essa nova forma. Tudo está escrito, tudo já está dado. Não há muito espaço, né? O recurso para a saúde, ele vem carimbado, ele tá regulamentado, e nesse gancho, professor, nós tivemos a alteração, né, da Lei Complementar de 2020, que foi a 217, a atual 217 de 2025, e alteramos a Lei 172 de 2020. Vamos conversar um pouquinho sobre a alteração dessa Lei Complementar de 2025 e as consequências práticas na vida dos nossos municípios? Vamos sim. A Lei Complementar 217 de 2025, ela altera no seu artigo, em 5º, uma Lei Complementar de 2020, da época da pandemia, né? Que também foi um pedido muito assim aguardado, né? Muito tensionado, né? No bom sentido da política pública, aqui o tensionamento, né? Para quê? Determinados saldos, ou seja, determinadas sobras de recursos da saúde, eles pudessem tivessem o seu uso flexibilizado, né? E essa Lei Complementar 172 de 2025, ela retoma a possibilidade que começou lá em 2020, pela primeira vez, né? A gente teve essa experiência em 2020, de transpor e transferir recursos. Esse é o termo técnico, né? Transpor e transferir recursos. O que isso significa no cotidiano dos municípios? É que, vamos supor que o município ele recebeu um recurso de emenda federal de custeio da média e alta complexidade. Né? Esse é um recurso muito,
muito comum, né, dos municípios receberem dos seus parlamentares, né? Então, lá em, vamos supor, 2017, 2018, o município recebeu esse valor e ele foi utilizando esse valor para ações de média e alta complexidade, para pagar despesas no âmbito do ambulatório, no âmbito hospitalar, né, seja com serviços próprios municipais ou com serviços de prestadores de serviço, né, terceirizados. Ele foi gastando esse recurso. Só que, por N razões, esse recurso teve uma sobra lá passou 2017, 18, 19, 20, e, sei lá, da emenda federal, que era de 2 milhões de reais, sobraram 200 mil, vamos supor. Bem, quando acontece essa sobra do recurso, né, pela Lei Complementar 217, né, 217, a gente pode utilizar esse recurso que originalmente ele era da média e alta complexidade, a gente pode utilizar em outro nível de atenção, né? Ou seja, eu posso pegar um saldo de média e alta complexidade, de recursos financeiros de média e alta complexidade, e aplicá-los na atenção primária, ou aplicá-los na assistência farmacêutica básica, né? E eu posso aplicar esse recurso tanto em outro nível de atenção, em outra política pública da saúde, como também eu posso alterar a natureza da despesa, né? Então, ainda com o exemplo da emenda para média e alta complexidade, geralmente essas emendas, né, as emendas são de custeio, né, essas emendas de média e alta complexidade, o chamado incremento MAC, né? Bem, se tratando de sobra, eu poderia, aplicando a Lei Complementar 172, pegar esse recurso e aplicá-lo na atenção primária para compra de equipamento. Eu acabei de falar, né, comentar aqui com vocês, que existe essa regra, né, por força de uma lei da 4320, né, de 1964, que o custeio, recurso de custeio, eu só posso utilizar para questões de custeio. Bom, a Lei Complementar 172, ela desfaz essa amarração, vamos dizer assim, desde que eu verifique que seja, né, eu, município, verifique que se trata de saldos, né, siga os passos, né, que algumas regras, alguns parâmetros que devem ser observados, e a Lei Complementar 217 solicita, né, desde que eu siga esses passos, eu posso transpor e transferir esses recursos que inicialmente eram da média e alta complexidade e aplicá-los na atenção primária para compra de autoclaves ou compra de ar-condicionado, né? É uma possibilidade, literalmente, de flexibilização do uso dos recursos, porque se tratando de saldos, ele perde esse engessamento, o recurso, ele perde o engessamento, né? Esse carimbo, ele acaba perdendo o carimbo, digamos assim, e o gestor e a gestora municipal podem aplicá-lo, obviamente, seguindo o seu plano municipal de saúde, né, a sua programação anual de saúde, em outro tipo de despesas que o município, no âmbito da saúde, tenha como demanda mais urgente, né, ou como necessidade, né? Então, vamos supor, retomando a questão das emendas, que uma emenda lá de 2022, né, também tenha sobra, e seja uma emenda né, uma sobra com volume interessante, eu poderia aplicar esse recurso, nesse recurso, poderia aplicar a Lei Complementar 217 e, por exemplo, comprar aparelhos, né, equipamentos permanentes para uma unidade básica, para poder inaugurá-la até o final do ano, ou pagar folha, né, encargos sociais, né, a gente está se aproximando aí do pagamento do 13º, né, dos servidores e servidoras públicas, também poderia ser utilizada a Lei Complementar 217 para flexibilizar o recurso, né, que eu tenha sobra de uma construção. Eu construí uma UBS, entreguei a UBS, inaugurei a UBS, na Unidade Básica de Saúde, e sobraram 25 mil reais. Bom, eu posso aplicar a lei complementar e esses 25 mil reais, que até aquele momento eram direcionados para construção, eu posso utilizá-los para pagamento da folha. Por quê? Porque eu aplico a lei complementar, sigo
as regras que ela coloca, né, entre elas, uma das regras para a flexibilização desses recursos é que o Conselho Municipal de Saúde seja notificado dessa flexibilização. Então, assim, seguindo os parâmetros, os gestores, as gestoras têm absoluta tranquilidade em flexibilizar os valores e não deixar esses valores parados, né, entre aspas, parados, né, nas contas bancárias. Professora, sobra de recursos da saúde significa o quê? Um prefeito tem que deixar sobrar? É competente, é incompetente deixar sobras, né? É falta de gestão, a sobra devolve para o governo federal, porque a gente nem deveria falar de sobras, né? Com um planejamento adequado de política pública de saúde. Vamos comentar um pouquinho sobre as sobras? Isso, a sobra, esse saldo, né? Ele, no mundo perfeito, ele não deveria existir, né? Porque eu tenho uma programação anual de saúde que me diz quais são as ações, as metas, os objetivos que eu tenho que cumprir e qual o orçamento que vai fazer frente a esses objetivos, né? A essas ações em saúde. O que acontece muitas vezes, e assim, nos anos que eu tenho tido junto às gestões municipais, é que nem sempre o recurso federal e mesmo o recurso estadual, ele chega na hora que deveria chegar. Vou contextualizar, né? As emendas federais, por exemplo, que têm valores, como eu disse, cada vez mais, né, consideráveis, cada vez mais consistentes, são valores que fazem a diferença no orçamento, né, do município. As emendas federais, elas não são repassadas aos municípios, aos estados, no início de cada ano, né? A emenda federal, ela pode chegar em março, com muita sorte, mas muita sorte em março, ou pode chegar em novembro, né? Eu sou prefeita e o meu parlamentar, né, o parlamentar da minha região me disse, olha, isso tudo tem um sistema, obviamente, né? Mas, resumindo a história, só o teu município, Carla, ele vai receber, eu vou encaminhar para o teu município uma emenda para atenção primária, né? E eu super feliz. Qual vai ser o valor? 500 mil reais. Maravilha, né? Só que esse recurso, ele pode chegar em outubro, ele pode chegar em novembro, ele pode chegar, né, em abril. Não há uma agenda fixa, né, para que esse recurso chegue. E essa situação, muitas vezes, acaba fazendo com que o município tenha que usar recurso próprio do seu caixa para fazer frente a despesas que ele deveria, no melhor dos mundos, né, deveria utilizar recurso estadual ou federal. Só que esse recurso estadual ou federal não chegou a tempo. E aí acontecem as sobras, né? O que, digamos assim, eu considero algo prejudicial à política pública é quando se tem sobra daquele tipo de recurso da saúde que chega todo mês. Então, um exemplo assim, sobra, né, no âmbito da vigilância em saúde, né? A vigilância em saúde é uma área da saúde pública super importante, né? A maioria das pessoas associa a vigilância em saúde à vigilância sanitária, mas não é exclusiva, né? A gente tem vigilância ambiental, zoonoses, né? Por exemplo, a dengue, a questão da leishmaniose, agora tem com os felinos, que passa para as pessoas a esporotricose, né? Isso tudo tem a ver com zoonoses, isso tem a ver com vigilância. A vigilância epidemiológica, super importante, que vocês lembram na época da Covid, né? Todo dia saía a vigilância, né? A gente tinha um boletim epidemiológico da Covid. Quem é que produzia esse boletim para saber quantos casos novos, quantos casos confirmados, quantas mortes, né, em decorrência da Covid aconteciam? Quem fazia isso era a vigilância epidemiológica. Então, a vigilância em saúde é algo, assim, essencial para a saúde pública do município. Então, que, por exemplo, sobrem, né, vira o ano, e que você tenha recurso, entre aspas, parados na vigilância, na conta da vigilância, isso a princípio, né, me remete a problemas na gestão, a problemas, daqui a pouco, entender o que a vigilância faz, o que a vigilância em saúde faz, o que ela pode ou não pode fazer, no que eu posso ou não posso utilizar esses recursos, esses repasses, né? Então, assim, Michele, tem vários caminhos que explicam esses saldos, né? Os dois remetem
a problemas de planejamento e execução financeira no âmbito do governo federal e dos estados, em repassar recursos de emenda quase chegando no final do ano. Isso é muito ruim. E também a gente pode ter sobras, né, nesse segundo exemplo que eu dei, de uma política pública que tem o seu financiamento tripartite mensal, né, mas que por alguma questão, provavelmente de planejamento, sim, e de entendimento do que essa política pública faz ou não faz, que acaba acumulando recurso lá na conta bancária. É um tema complexo, mas que, como todo nó, né, todo nó da área pública deve ser desatado. Professora, é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Os recursos da saúde, o secretário de saúde, o prefeito, para entregar a política pública de saúde. Nós podemos falar em novas fontes de recursos da saúde, novas formas de captação? Podemos. A saúde, ela tem como história, como tradição, assim, olhar para o aumento, né, a forma de aumentar recursos financeiros na área da saúde, historicamente passa pela adesão dos municípios a mais e outros, né, mais e novos programas de saúde, né? Então, eu sou gestora do município e gostaria de receber mais recursos no âmbito do Estratégia Saúde da Família. Eu vou verificar se eu ainda tenho a possibilidade de habilitar novas equipes junto ao governo federal, e também alguns estados do país, né, também financiam, né, também repassam recursos para os municípios no âmbito do Estratégia Saúde da Família. Então, tradicionalmente, a saúde, para ganhar mais recurso, o município habilitava mais equipes, né? Mais equipes, e obviamente, para habilitar equipes de saúde, você tem que contratar, né? O que gera um custeio, né? Você tem que fazer frente ao salário, a toda a manutenção daquela equipe de saúde, a estrutura do local que essa equipe vai utilizar para fazer os atendimentos, né? Mas essa não é a única forma de aumentar os recursos ou de captar mais recursos, né? A gente tem já também na atenção primária, né, uma certa tradição, né, de que municípios que obtenham melhores resultados em determinados indicadores de saúde, eles passam a receber mais recursos, né? É o caso, por exemplo, do indicador de atendimento / cobertura, né, das pessoas que vivem com diabetes, né, das pessoas que vivem com hipertensão arterial, né, aferição da hipertensão arterial, desde que essa população seja acompanhada em certos patamares, que é o governo federal, né, via Ministério da Saúde, que determina, né, se a gente tira uma nota boa como município no âmbito desse acompanhamento, né, dessa população específica, o meu município recebe mais recursos para a atenção primária, né? Agora, importante dizer que municípios que têm resultados ruins ou medianos em indicadores de saúde não vão subir a nota de um dia para o outro. Provavelmente vão ter que reorganizar equipes, fluxos, às vezes fazer investimentos em novas estruturas ou melhoria das estruturas existentes, né, para fazer frente ao atendimento dessa população específica. Então, a gente teria os indicadores, né, os resultados de indicadores que aportariam mais recursos, e também há um caminho que aí, no geral, ele é pouco utilizado, pouco explorado pelas gestões da saúde, que é pelos convênios, né? Convênio do município com o governo federal, né? E esse convênio com o governo federal, ele vai acontecer pela plataforma do transfere.gov, né? Antigamente, e eu sou dessas antigas, essa plataforma de convênios, ela se chamava Siconv, né? Hoje em dia ela se chama transfere.gov, e nessa plataforma existem vários programas, digamos, vários editais, né? Editais / programas, que o governo federal abre para receber propostas, para receber projetos. E tem também projetos da saúde, ou projetos, né, que tangenciam áreas da saúde, e que os municípios poderiam, sim,
via o seu setor de captação de recursos. É raro uma prefeitura que hoje em dia não tenha, né, uma secretaria ou um departamento de captação de recursos, mas conversar com esses colegas, né, esses profissionais da captação, e verificar quais são os programas e editais abertos no transfere.gov que o município, né, a saúde do município, poderia encaminhar projeto e pleitear valores, né? Em alguns estados, né, alguns municípios, as equipes que trabalham com convênios se chamam de gestão de contratos, gestão de convênios, né? Mas basicamente quem mais utiliza, né, essa via, nesse caminho da captação de recursos pelo transfere.gov é o pessoal da Secretaria de Obras, de Agricultura, a pasta de serviço social tem também assim a tradição de fazer convênios, né, com o governo federal, né, município, fazer o convênio com o governo federal. Então, assim, há já uma estrada pavimentada, né? Instrumento, portal, orçamento para isso. O que a saúde tem que fazer, né, a gestão da saúde tem que fazer, é se inteirar mais, se familiarizar mais com a plataforma do transfere.gov, porque eu sou testemunha, assim, de programas, né, de convênios que casavam perfeitamente com a promoção da saúde, a prevenção, né, tudo que tem a ver com promoção, recuperação e manutenção da saúde, também conversa com, não unicamente com o Ministério da Saúde, mas também com outras políticas, como a da assistência, meio ambiente, né, então a saúde também precisa, né, se inteirar desse caminho. E a terceira via, né, é pelas emendas federais, né, as emendas federais, tanto as federais quanto as estaduais, né, porque estados também repassam, encaminham, né, emendas para os municípios, por essas emendas, elas tomarem cada vez mais um maior pedaço do orçamento geral da União, são também fonte de recurso para os municípios, né? Aí, qual é o caminho, né? É sempre manter o diálogo com os parlamentares daquele território, né, do meu estado ou da minha região. Para quê? Para que daqui a pouco essa parlamentar, não acabe encaminhando um tipo de emenda da saúde ao meu município que não necessariamente é a que eu preciso, né? Isso não é algo, hoje em dia não é algo tão comum de acontecer como até 4, 3 anos atrás, né? Porque hoje tudo é via feito o sistema InvestSUS, né, o cadastramento da proposta, mas ainda assim acontece, né? O município daqui a pouco precisa ou tem uma demanda maior por recursos para média e alta complexidade, mas acaba recebendo recursos para atenção primária, né? Não que receber recursos seja ruim, certo? Mas a gente sabe muitas vezes, e na política pública é assim também, que nós temos que priorizar qual é a demanda em saúde que me suga mais recursos, que eu preciso direcionar um maior volume de recursos. No geral, na saúde é a média e alta complexidade, né, que tem a ver com hospitais, tem a ver com exames para diagnóstico, com ambulatórios, né, com internações, com cirurgias, né. Então, esses 3 caminhos, ou seja, por uma questão de resultado de indicadores, e existem também na vigilância em saúde, existe como na atenção primária, pelo transfere.gov, né, pelo portal de convênios do governo federal, também com convênios com o governo do estado, né, há uma tradição assim bem grande, né, bem significativa de convênio estado com o município, né, então o estado também a gente pode fazer convênio com eles. E o terceiro, e não menos importante, as emendas federais e as emendas estaduais, né, também não posso esquecer que a Câmara de Vereadores, né, a Câmara de Vereança, né, também pode fazer emendas ao orçamento, né? Então, né, nos 3 níveis, a gente tem emendas, no federal, no estadual e no municipal. Então, essa via do diálogo, as gestões, elas precisam ter, né, com seus representantes legislativos, né, para otimizar, né, o repasse, o encaminhamento de emendas para a saúde também, e obter mais recursos. Professora, que live aula, hein? Muito obrigada. Eu agradeço aqui a Juliane, a oportunidade de aqui debatendo esse tema de políticas públicas de saúde. Tivemos tantas alterações em 2025,
mas para flexibilizar a aplicação dos recursos, evitar devolução de sobras, né, otimizar a entrega da saúde pública. E agora também tivemos essas novas formas de prestação de serviço público de saúde, né, onde captar mais recursos, né, que parcerias que os municípios podem fazer. Muito obrigada, viu, professora? Imagina, eu que agradeço vocês duas e né, eu sou apaixonada pelo financiamento, ficava 3, 4 horas aqui conversando, mas obviamente a gente também tem que otimizar o tempo e importante dizer para as gestoras, para os gestores que sempre se apoiem, né, no âmbito do planejamento, no âmbito do financiamento, né, sempre se apoiem nas normativas, né, quem anda com as normativas, e para andar com as normativas você precisa ter uma equipe preparada para isso, né, para procurar a normativa, para interpretar a normativa. Quem, ao longo dos 4 anos de governo, consegue ter isso, eu tenho absoluta certeza que tem maior tranquilidade no andar, né, do seu cotidiano político, do seu cotidiano com a população, porque a gente sempre tendo como referência, olhando para as normativas, a chance de cometer equívocos, né, essa chance diminui cada vez mais, né? Então, o meu fechamento nesse ponto seria: olhem para as normativas, tenham uma equipe capaz e capacitada para fazer essa análise, para fazer essa interpretação, e que assim possam dar as melhores opções, né, para essa gestora, para esse gestor, e, portanto, as melhores opções para também executar, né, a política pública da saúde. Isso é mais importante. Muito bem, muito obrigada, professora, obrigada, Juliane, e até a próxima. Até a próxima. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Michele, muito obrigada, professora Carla. Vocês foram incríveis no bate-papo de hoje, como sempre, né? E a mensagem de hoje é que a saúde é o coração de uma cidade viva. E quando o poder público cuida das pessoas, tudo ao redor floresce. A educação, o trabalho e a esperança. E que todos nós possamos seguir juntos, inspirando gestões que cuidam com propósito e transformam com humanidade. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e vem fazer parte do Rei Cidades.